O CNJ em Ação começa agora. No programa de hoje, você vai conferir as decisões da penúltima sessão do ano do Conselho Nacional de Justiça. E também a abertura da Semana Nacional de Conciliação. Vai saber quais os eventos que vão movimentar o Judiciário e como acompanhar o Conselho nas redes sociais. E veja também uma entrevista com a conselheira, ministra Maria Cristina Peduzzi, presidente da Comissão Permanente de Gestão Estratégica, Estatística e Orçamento do CNJ. Ela vai falar sobre o relatório Justiça em Números. Isso e muito mais agora no CNJ em Ação. E a gente começa esta edição com um resumo da última sessão do Conselho Nacional de Justiça, a penúltima de 2013. Quase 300 mil audiências foram programadas para a Semana Nacional da Conciliação, que já está na 8ª edição. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Joaquim Barbosa, abriu oficialmente os trabalhos no início da sessão plenária do CNJ. Ele apresentou dados que demonstram o bom resultado alcançado nos 7 anos de mutirão e falou sobre a importância de resolver questões judiciais de outras formas. Os 92 milhões de processos que tramitaram no Poder Judiciário no ano de 2012, segundo dados do Justiça em Números, são demonstrações suficientes que devem ser empreendidos todos os esforços possíveis para a sua solução. E a conciliação é um desses esforços, um desses vetores. O conselheiro Emanuel Campelo lembrou que nos últimos anos, mais de 1 milhão de audiências foram realizadas durante as Semanas Nacionais de Conciliação. Inserimos também nessa semana o conciliômetro, que vai divulgar para a população as parciais das audiências que estão sendo realizadas em todo o país. Esse é um esforço do Poder Judiciário, uma tentativa de conscientizar a população de que soluções alternativas para os conflitos existem e precisam ser cada vez mais utilizadas. Nem todo processo necessita terminar com uma sentença. Dados de 2012 revelam que mais da metade dos processos selecionados para a Semana Nacional da Conciliação foram finalizados. O resultado? 175.173 acordos feitos. Nos últimos 7 anos, foram 916 mil, movimentando mais de 5 bilhões de reais. O primeiro processo analisado pelos conselheiros foi o pedido de abertura de processo administrativo disciplinar contra o desembargador Liberato Pova, do estado do Tocantins. O magistrado é suspeito de participar de esquema de venda de sentenças e ainda responde a processo criminal no Superior Tribunal de Justiça. Eu estou propondo a instauração do procedimento administrativo disciplinar contra o desembargador José Liberato Pova e, como já o fez o Superior Tribunal de Justiça no bojo da ação penal 690 de Tocantins, propondo o afastamento do senhor desembargador do cargo no Tribunal de Justiça. A decisão foi unânime pela abertura do processo administrativo disciplinar. Na sequência, foi julgado um processo administrativo disciplinar. O relator, conselheiro Emanuel Campelo, propôs a pena de censura e remoção compulsória para o juiz Sérgio Rocha de Carvalho, de Campina Grande, na Paraíba. A defesa alegou que o magistrado não atuou para beneficiar advogados. Não houve qualquer comprovação de benefício auferido pelo defendente Sérgio Rocha de Carvalho. Indaga-se, então, que atuação graciosa é essa, tendenciosa é essa, se não há nenhuma comprovação, a mínima comprovação de qualquer benefício? Argumentos que não convenceram o relator. Cheguei a pensar na pena de aposentadoria compulsória conforme pedido pelo Ministério Público. O que me deixou realmente com dúvida em relação à aplicação dessa pena foi o fato de os outros 3 magistrados que estavam exatamente com uma situação bastante semelhante terem um julgamento sem aplicação de qualquer pena. O conselheiro Saulo Casale Bahia fez uma proposta sobre a pena a ser aplicada ao magistrado e sugeriu uma punição mais rigorosa. Foram descritos aí a prática de atos jurisdicionais de forma parcial, o favorecimento a determinados advogados, com uma celeridade que chegou a ser considerada, não uma celeridade, mas um comportamento não célere, mas acelerado, de modo que me parece que, quanto
o descumprimento do dever de diligência, aí caberia no dever de diligência a remoção compulsória. Mas quanto ao dever de imparcialidade, deveria sim merecer a pena de aposentadoria. A conselheira Ana Maria Amarante acompanhou a sugestão apresentada por Saulo Casale Bahia. A remoção tira o problema de um lugar e coloca no outro. Aquele que se mostra de forma tão reiterada, com conduta incompatível com o exercício da magistratura, há de receber, então, essa penalidade, que é a da aposentadoria compulsória, certo? A fim de que possamos realmente responder ao clamor do povo. O povo brasileiro clama por moralidade. O Corregedor Nacional de Justiça, ministro Francisco Falcão, também apoiou. Imaginemos que este juiz seja removido de Campina Grande para uma outra cidade da Paraíba. E eu pergunto, esta outra cidade da Paraíba mereceria ter um juiz deste nível? Na sequência, o conselheiro Fabiano Silveira pediu vista, um tempo maior para analisar o processo. Eu apenas gostaria de entender melhor o contexto geral da correição extraordinária realizada pela Corregedoria da Paraíba entender em que medida essa ação do magistrado também estava disseminada entre os outros magistrados da comarca. Mas a conselheira Maria Cristina Peduzzi preferiu adiantar o voto. Outro a apoiar a penalidade de aposentadoria compulsória foi o conselheiro Guilherme Calmon. A partir da constatação de que as provas eram contundentes quanto à gravidade desses fatos, a divergência a respeito do tipo de pena, o tipo de sanção a que aqueles outros magistrados deveriam sofrer, acabou por redundar num arquivamento, numa solução de arquivamento. Obviamente, isso é um equívoco, um erro que o Tribunal de Justiça praticou, e esse erro não pode ser estendido ou reproduzido aqui no âmbito do Conselho Nacional de Justiça. Também foi analisado outro processo administrativo disciplinar contra a magistrada baiana Rosa Maria da Conceição Oliveira, que liberou durante um plantão judicial o pagamento de multa de mais de 13 milhões de reais contra um banco que teria colocado o nome de uma cliente de forma irregular no sistema de proteção ao crédito. Eu julgo procedente este processo administrativo disciplinar para determinar que lhe seja aplicada a pena de disponibilidade com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço. A conselheira Ana Maria Amarante também criticou a postura da magistrada. A agência se vê invadida por polícia, por pessoal com maçarico, como se já houvesse uma resistência instaurada, que, na verdade, havia apenas uma situação geral de surpresa. Guilherme Calmon divergiu em parte, sugeriu a pena de aposentadoria compulsória. Parece-me que não é suficiente e adequada a pena de disponibilidade, e sim de aposentadoria compulsória com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço. Divergência não acompanhada pela conselheira Débora Ciossi. Apesar da gravidade, apesar da situação do plantão, desobediência, e qualquer pessoa que trabalha com execução, ainda mais contra banco, vê que essa medida foi extrema e absurda, porque com relação ao banco, normalmente execuções, ainda que de vultoso valor, são cumpridas. Eu entendo que a conselheira analisou corretamente a pena e estou de acordo integralmente com o voto dela. Luísa Frinchaisen também divergiu com relação à punição, assim como o conselheiro Gilberto Martins. Eu vou me apegar numa frase, inclusive da própria relatora, presidente, que ela considerou o fato gravíssimo. E nas regras da LOMAN, a punição proporcional a práticas de ilícitos gravíssimos é exatamente a aposentadoria compulsória. Na sequência, o presidente do CNJ, ministro Joaquim Barbosa, pediu vista, um tempo maior para analisar o caso. Estou realmente em dúvida com relação à dosimetria. Eu peço vista e trago na próxima sessão. Na próxima semana, você vai continuar acompanhando outras decisões da sessão de número 180. Veja agora o que mais foi destaque no CNJ. O Conselho Nacional de Justiça, o Conselho da Justiça Federal, os Tribunais Superiores e o Tribunal de Contas da União assinaram um termo de cooperação
para aperfeiçoamento do Cadastro Nacional de Condenados por ato de improbidade administrativa e por ato que implique em inelegibilidade. Outras informações com a repórter Natália Soares. A intenção do acordo é fazer com que o cadastro seja alimentado com mais frequência. Cabe aos tribunais atualizar o banco de dados com as decisões judiciais. O cadastro é uma ferramenta eletrônica criada em 2010 pelo CNJ com o objetivo de reunir informações em um só banco de dados de condenações por improbidade administrativa e também condenações criminais que tornaram o réu inelegível. A assinatura do acordo dará cumprimento à meta 19 de 2013, fixada em novembro de 2012 no Encontro Nacional do Judiciário. Saiba quais os principais assuntos e como acompanhar o CNJ nas redes sociais. Veja agora no quadro Tá na Rede. O destaque é a Semana de Conciliação. Durante 5 dias, os tribunais de todo o país tentarão diminuir as disputas judiciais através de um acordo entre as partes. Para ter mais informações, basta acessar www.facebook.com/cnj.oficial. É o CNJ aproximando a justiça do cidadão brasileiro. No Twitter, você também pode saber mais sobre a Semana Nacional de Conciliação. Se você deseja receber diariamente informações sobre cidadania e justiça, siga o CNJ no Twitter. Acesse www.twitter.com/cnj_oficial. O CNJ também está no YouTube. Acesse www.youtube.com/cnj. O CNJ está na rede. E chegou a hora de conferir os próximos eventos que vão marcar o judiciário. No dia 17 de dezembro será realizada a sessão de número 181 do Conselho Nacional de Justiça. O CNJ se reúne no plenário do Conselho na sede do Supremo Tribunal Federal, em Brasília, às 9 horas da manhã. No dia 10 de dezembro será realizada a primeira Conferência Nacional de Mediação de Família e Práticas Colaborativas. O evento será realizado no auditório do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. Vamos fazer agora um rápido intervalo. Na sequência, eu converso com a conselheira ministra Maria Cristina Peduzzi. Ela vai falar sobre o relatório Justiça em Números, que traz um panorama completo do judiciário brasileiro. Até já! O CNJ em Ação está de volta com o quadro Bastidores. O programa de hoje recebe a conselheira do CNJ, Maria Cristina Peduzzi. Ela é presidente da Comissão Permanente de Gestão Estratégica, Estatística e Orçamento do CNJ. Nós vamos falar sobre o relatório Justiça em Números, que traz um levantamento completo do judiciário brasileiro. Ministra, até porque é ministra também do Tribunal Superior do Trabalho, muito obrigado pela presença. E gostaria que a senhora falasse de forma geral o que é esse relatório. E ele vem sendo feito, elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça há 7 anos. Exatamente, desde a criação do CNJ. Em 2004, é que na presidência do ministro Nelson Jobim, ele criou o Serviço de Estatística do Poder Judiciário. Logo foi criado, em 2005, o CNJ. E, a partir daí, o relatório Justiça em Números, que vem sendo aprimorado a cada ano, ele traz os números do Poder Judiciário, ele produz uma radiografia completa do Poder Judiciário, considerado o ano anterior. Primeiro temos os dados gerais, depois temos de acordo com o segmento de justiça. Então tem os dados da Justiça Estadual, tribunal por tribunal, estado por estado, da Justiça Federal, da Justiça do Trabalho, da Justiça Eleitoral e da Justiça Militar. Temos, sob vários enfoques, concentrados as informações. Despesa, então nós temos os recursos financeiros do Poder Judiciário. Temos a parte de recursos humanos, então temos o número de magistrados, o número de servidores relacionados ao número de processos. Temos os números que são dos processos em tramitação, considerado o acervo que havia no final de 2011, os processos novos que ingressaram em 2012 e, no final de 2012, a média do que restou e consideramos este ano o número de processos baixados para medir o índice de produtividade dos tribunais.
e assim do Poder Judiciário, porque antes se considerava o número de processos julgados, mas seria um dado, digamos, eu não diria imperfeito, mas incompleto, porque muitas vezes há uma sentença, mas o processo continua tramitando, foi interposto um recurso. Então, o relatório 2013 considerou os processos baixados em 2012 e trouxe uma novidade que é muito importante aqui destacar. O índice adotado para medir esses números foi o índice de produtividade comparada do Poder Judiciário. A estatística permite exatamente medir a produtividade pelo número de processos baixados, considerando esses recursos disponíveis e o número de processos, porque se os processos que entram são poucos e tem, digamos, um percentual maior de magistrados para atendê-los, isto precisa ser medido com outro que tem um menor número de magistrados e de servidores e produziu mais. Então, é um índice complexo que tem precisão estatística, tem precisão matemática. E, a partir daí, o grande elemento que nós temos deste relatório é como melhorar, onde estão os gargalos. Sim. Então, eu não vou me antecipar, vou deixar você perguntar sobre os gargalos. Mas ele permite o diagnóstico. E aí, consequentemente, trazer soluções para isso. Os estudos serão concentrados para melhorar, não é, aqueles pontos de nevrálgicos. E os gargalos, então? Bom, os gargalos que nós diagnosticamos neste relatório de 100 números são especialmente dois. Execução. 89% do congestionamento está na execução. Ou seja, numa fase... Então, e na Justiça Estadual e na Justiça Federal, este percentual está concentrado nas execuções fiscais, né, por título extrajudicial. E já foi constituído um grupo de trabalho, aqui são 4 conselheiros, a presidência da comissão é do conselheiro Rubens Curado, para estudar o tema da execução e, em especial, da execução fiscal. Por quê? Porque nos países, no seminário que nós realizamos para divulgar o relatório Justiça em Números, convidamos especialistas internacionais e nacionais para falar e foi ali revelado de uma forma clara que, grande parte dos países civilizados, como é o caso, né, da França, da Inglaterra, dos Estados Unidos, as execuções fiscais, elas não são cobradas no Poder Judiciário. Então, são órgãos administrativos, agências administrativas que se incumbem dessa cobrança. Outro gargalo é o primeiro grau de jurisdição. Claro que lá é que as ações são ajuizadas, mas 84% dos processos estão no primeiro grau de jurisdição. Claro que a taxa de congestionamento na fase de conhecimento é de 60% no primeiro grau, porque nos tribunais regionais, nos tribunais de justiça e nos tribunais superiores, essa taxa baixa muito. O número de ações, de processos que tramitam hoje no Poder Judiciário é de 92 milhões de processos. Sim, houve um aumento, estou vendo aí, de acordo, inclusive, com o próprio relatório, que houve um aumento de 4,3% em relação ao ano passado. Aí eu gostaria até de saber da senhora, como ministra, como conselheira do CNJ, como quem acompanhou esse Justiça, o que se deve a esse aumento? Seria uma maior credibilidade no próprio judiciário? Digamos que as pessoas estão criando mais problemas também? Ou conjunto, é tudo isso? Veja que é muito difícil dizer por quê. Porque esse aumento da litigiosidade não é endógeno, não é interno, não é controlável pelo Poder Judiciário. Ele tem causas que estão fora do sistema de justiça, causas sociais, causas econômicas, não é? Que realmente são estranhas. A saída pode ser controlável, a entrada não. Exatamente, a entrada não é quando nós podemos estabelecer esses mecanismos para tentar reduzir. Mas veja, a própria criação dos juizados especiais, cíveis e criminais, né, depois das turmas recursais, que facilitam, não é, o ingresso em juízo, as pessoas podem diretamente, não é, buscar uma solução judicial, são processos simplificados,
Isto facilita. Você comprou um alimento vencido no supermercado, em vez de você, às vezes, ir lá e tal, você diz, eu vou pedir, eu vou entrar, me causou um problema de saúde, já vou entrar em juízo. Então, as pessoas têm a facilidade, realmente, o acesso à justiça, que foi, em tempos pretéritos, uma grande preocupação. Hoje, ele está amplamente garantido por meio, não é, de uma defensoria pública eficiente, desses juizados especiais para questões mais simples, desburocratizada, ela desburocratizou a justiça e, claro, que facilitou o acesso à justiça. Então, agora nós temos que pensar, não é, como sair dela com facilidade, não é? Com brevidade, e por isso essas reformas processuais que a conta-gotas vem sendo, não é? Implementadas, de reduzir o número de recursos, de impor multas, de adotar mecanismos que abreviem a execução, como o Bacen-Jude, que permite a penhora das contas correntes dos devedores, ninguém mais precisa ficar levando à praça um bem imóvel penhorado ou um bem móvel, né, o que é processo demorado. Então, são mecanismos que auxiliam como sair da justiça. E veja, aumentou o número de processos no Poder Judiciário, mas também aumentou a produtividade dos juízes em relação a 2011. E isso está medido por quê? Porque, por exemplo, na Justiça Federal, baixaram um número bem superior de processos aos que ingressaram em 2012. Já na Justiça Estadual, a baixa foi no percentual menor. Na Justiça do Trabalho, pequeno, foi de menos de 2%, mas baixou-se menos do que também ingressou. A média geral foi restou um resíduo de 3% de processos que ingressaram em 2012 e que não foram julgados. Então, é pequeno o percentual. Nós precisamos, e é meta do CNJ, aí é que vem, como o CNJ busca corrigir também e implementar, por meio das metas, mecanismos de solução desses problemas, por meio das metas, que é o nosso próximo passo agora no Encontro Nacional do Poder Judiciário, aprovar metas, algumas permanentes, como a meta 1, julgar sempre no ano mais do que se recebeu. Meta 2, julgar os processos antigos, vão sendo atualizados por ano. Então, são mecanismos que o CNJ vem realmente implementando e estimulando. Bom, conselheira e ministra Maria Cristina Peduzzi, muito obrigado pelos esclarecimentos. Muito obrigada a você. E nós vamos conferir agora mais uma notícia de destaque do Conselho Nacional de Justiça. O diálogo é a mola mestre da Semana Nacional de Conciliação. Sempre presente nos debates, ele envolve todas as formas de solução de conflitos, seja por meio da mediação ou da conciliação. A medida é feita por uma terceira pessoa que não está envolvida com o problema. A proposta é que o facilitador inicie um diálogo para que as partes decidam a melhor solução. Já o conciliador orienta as partes e, normalmente, resolve problemas que envolvam pessoas jurídicas. Na conciliação, o conciliador ele tem uma atuação não tão imparcial, porque a ele é permitido, de certa maneira, orientar também as partes para que elas cheguem a um acordo. Já no caso do mediador, ele tem a obrigação de ser imparcial e neutro, então ele não vai orientar as partes envolvidas no conflito, ele vai restabelecer um diálogo e viabilizar que as próprias partes construam a solução para o seu problema. A conciliação é uma forma mais rápida e econômica de resolver os conflitos judiciais. O processo acontece a partir de uma audiência marcada pelo tribunal. E no dia agendado, as partes acordam a solução mais justa com a ajuda de um conciliador. Qualquer pessoa pode atuar como conciliador ou mediador, desde que seja capacitado por cursos especializados. A capacitação deve ser feita por instituições reconhecidas pela Escola Nacional de Mediação e Conciliação do Ministério da Justiça ou pelos cursos oferecidos pelo Conselho Nacional de Justiça. De acordo com o CNJ, desde 2011, quando o Conselho passou a oferecer os cursos para os tribunais, 280 profissionais já se formaram, sendo que mais de 9.000 mediadores passaram pelos cursos. Para o juiz auxiliar do CNJ, os instrutores são parte fundamental de todo o processo. O instrutor, basicamente, é a pedra angular de toda a estrutura de técnica e de funcionalidade da conciliação e da mediação no tribunal.
com conciliadores e mediadores bem treinados, nós temos boas conciliações e, a partir daí, um bom sistema como um todo. Por conta da importância das técnicas de solução de conflitos, a Secretaria de Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça apresentou a proposta de marco regulatório de mediação. Se aprovada, os processos judiciais poderão ser obrigados a utilizar técnicas de mediação. A ideia é tentar solucionar os conflitos antes que eles virem um processo no judiciário. E o CNJ em Ação termina aqui. Temos um encontro marcado no próximo programa na semana que vem. Até lá!